Meus amados irmãos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor seja com os irmãos. É uma alegria poder estar na casa do Senhor para aprender mais da sua poderosa e bendita palavra. Que o Senhor possa aplicar em nosso coração a sua palavra nessa noite e que por meio dela possamos ser edificados. Nós estamos numa série, nos nossos cultos de doutrina, falando sobre membresia saudável. E eu queria retomar, lendo novamente o texto que foi lido no prelúdio do culto, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, e esse texto vai ser projetado, e eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo em uma só voz, Mateus capítulo de número 10, verso de número 32, vamos ler juntos, amém? Então vamos lá. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, verdade e vida para nós. Te agradecemos pela tua bondade e amor que nos cerca, e somos guiados por meio dessa verdade bendita da tua palavra, que ela alcance o nosso coração, que ela traga vida e luz à nossa alma. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a importância e o valor da confissão de fé e, na verdade, o que é a confissão de fé. E eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, a título de lembrança, a importância de ter hoje uma confissão de fé. Por que é tão importante hoje nós termos uma confissão de fé? Porque nós estamos vivendo em um tempo extremamente confuso, de muitas ideias, de muitas filosofias e de muitas teologias. E isso tudo gera confusão, isso tudo gera dúvida nas pessoas, porque nem todos que estão com a Bíblia aberta estão expondo a palavra de Deus como é para ser e como deve ser. Por isso é importante as igrejas hoje, além da Escritura, que é a autoridade máxima para nós cristãos, termos uma confissão de fé, que é uma declaração daquilo que cremos, como cremos e como nos dispomos a viver. Em segundo lugar, nós falamos sobre a definição do que é um credo e do que é uma confissão. E há uma ligeira diferença entre esses dois termos. A palavra credo, ela vem do latim, que significa eu creio, e o credo consiste numa declaração concisa, numa declaração resumida acerca da fé. Quando você diz eu creio, você está declarando aquilo que você crê. E todos os credos, eles são bem objetivos e resumidos. Já a confissão, ela é mais elaborada. Ela muitas vezes é comentada e ela traz artigos que explicam melhor aquela declaração que é feita da fé daquele grupo ou daquela determinada denominação. Por que é importante a historicidade da fé? Nós destacamos aqui no nosso último encontro que desde o período primitivo da igreja já havia esse cuidado com declarar a fé e ter algum documento que pudesse estabelecer aquilo que aquela igreja, que aquele grupo criam. Nós temos referências a isso na Epístola aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 6, lá o autor ele faz menção de princípios elementares da doutrina de Cristo. Tudo isso diz respeito a algum conteúdo, algum documento que já existia na época primitiva, que declarava a fé daqueles primeiros crentes, daqueles primeiros cristãos. Com o passar do tempo, se fez necessário a formulação, a elaboração de declarações públicas daquilo que se cria, daquilo que se acreditava. Mas é no período
da reforma e pós-reforma, que as confissões elas vão sendo mais bem elaboradas e elas aparecem com maior frequência, até porque os crentes protestantes sentiam a necessidade de afirmar aquilo que criam. E a doutrina protestante, ela divergia da doutrina católica romana em muitos sentidos e em muitos aspectos. Então, houve a necessidade de elaborar confissões para declarar a fé daqueles crentes protestantes. Quais são, então, as razões para o confessionalismo? Eu destaquei aqui 4 razões para hoje estar ligado a uma fé confessante. Primeiro, o espírito do tempo presente. Vivemos em um tempo onde cada um segue aquilo que crê. Cada um segue o seu próprio coração. E é importante ter algo que norteie a vida cristã e aquilo que cremos e como nós cremos. Segundo, o experiencialismo, que domina muitas vezes e dita o estilo de vida de muitos crentes. E eu destaquei aqui a importância da experiência na vida cristã, que nós, como cristãos, temos as nossas experiências com Deus, mas nenhuma experiência pessoal pode ser usada como algo normativo para a vida e para a fé cristã. A minha experiência com Deus, em determinado sentido e a certo modo, vai edificar a minha fé e pode até edificar a fé do meu irmão. Ao ouvir o testemunho, ao compartilhar de uma experiência que eu vivi com Deus, a fé do irmão, ela pode ser fortalecida, ela pode ser solidificada. Todavia, nenhuma experiência pessoal, nenhuma experiência humana pode substituir a autoridade das Sagradas Escrituras. E esse é o problema, porque em muitos lugares as pessoas estão sendo guiadas pela própria experiência e não pelo que a palavra de Deus declara. E aí nós encontramos um número considerável de igrejas onde todo mundo segue a uma doutrina baseada numa experiência pessoal. Nós temos seitas que nasceram a partir desse tipo de eventualidade, de uma experiência pessoal, a pessoa passa a pregar aquilo, a ensinar aquilo como verdade normativa, um grupo se agrega àquele determinado indivíduo e as pessoas passam a seguir aquele bojo doutrinário, aquele dogma ali que foi estabelecido a partir de uma experiência pessoal. Então, toda experiência pessoal cristã deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras da Palavra de Deus. Terceiro, nós temos, além do experiencialismo e do tempo presente extremamente desafiador, o pragmatismo que é adotado por muitas igrejas, e o pragmatismo é essa doutrina pós-moderna que, em tese, prega o seguinte: vamos adotar o que funciona. Não importa se isso está certo ou errado. Vamos adotar aquilo que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que faz a igreja crescer numericamente. Se isso dá ibope, se isso atrai a atenção, então vamos adotar e aplicar para que possamos ter resultados imediatos. Então, a busca do pragmatismo não é por princípios reguladores, mas a busca do pragmatismo é por resultados imediatos. E nesse afã, muitos estão se perdendo. Inclusive, algumas igrejas estão se mundanizando, adotando métodos expedientes que são antibíblicos, mas isso atrai, isso agrada, isso agrega número. Então, vamos adotar para que possamos ter o sucesso no nosso projeto pessoal. Quarta razão que faz do confessionalismo algo importante e relevante para os nossos dias é a influência do pluralismo religioso. Hoje, até mesmo no meio que se diz evangélico, você precisa ouvir bem o que está sendo pregado. Porque nem todo que diz que está expondo o evangelho está de verdade pregando o evangelho. Então nós precisamos
ter um conhecimento básico da Escritura para não sermos enredados por qualquer vento de doutrina. E nós estamos vivendo um tempo onde as teologias estão se multiplicando aos montões. E isso gera muita confusão nas pessoas, porque enquanto eu só tenho aqui 2 momentos semanais do púlpito para ensinar os irmãos a palavra de Deus, muitos crentes, até dessa igreja mesmo, passam o dia inteiro, às vezes sintonizado em uma dessas FMs evangélicas, pregando muitas vezes um evangelho híbrido, um evangelho espúrio, totalmente contrário à genuinidade do evangelho. A genuinidade saiu do evangelho e nós só temos o púlpito aqui para desfazer tudo isso. Então nós estamos vivendo um tempo de muito pluralismo, inclusive religioso. Um sincretismo, uma mistura, onde não dá mais para você distinguir um grupo do outro. Está tudo tão misturado que não dá mais. Eu não sou pentecostal, nunca fui neopentecostal, mas vez e outra alguém me pergunta, a igreja tal, ela é neopentecostal ou ela é pentecostal? Eu digo, você fez uma pergunta bem difícil agora, porque muitas igrejas, por exemplo, que se declaram pentecostais, têm muitos traços do neopentecostalismo. E esse é um exemplo do pluralismo religioso, onde as misturas de tendências, de doutrinas, estão sendo uma realidade muito presente nas igrejas evangélicas Brasil afora. E por último, nós temos a influência além da influência do pluralismo, nós temos a importância da pureza da doutrina. É importante ter uma fé confessante para nós nos mantermos puros doutrinariamente falando. Por quê? Porque a confissão, ela vai amarrar aquilo que cremos. Ela serve como trava que vai impedir que você comece a ceder à pressão secular do modismo. Não, vamos adotar isso. Isso é legal, isso está sendo muito praticado, está sendo muito adotado por igrejas grandes e nós vivemos em uma cidade de megas igrejas. Então, quase todo pastor, não são todos, mas quase todo pastor é tentado pela questão numérica. Ele é pastor de uma igreja pequena e ele vê ali a igreja do vizinho, sempre a grama do vizinho é mais verde, né? E ele vê aquela igreja ali que apareceu um dia desse e ela já tem 4, 5 cultos no domingo, porque não comporta o número de... Talvez eu não chame de fiéis, eu chamo de fregueses, né? Várias reuniões num dia só para poder atender a todos. E aí, muitas vezes, o pastor de uma igreja pequena se sente tentado a render-se a algum método que funciona. E ele vai adotando técnicas, práticas, métodos que muitas vezes afastam da essência da doutrina cristã, do evangelho. E aí a igreja acaba se perdendo. No livro que estão fazendo com o cristianismo hoje, o autor, ele comenta que muitos pastores amigos dele, que vieram de confissão de fé reformada, que eram tradicionais, eles abraçam o neopentecostalismo no afã de verem suas igrejas explodirem no crescimento numérico. E eles acabam se frustrando duplamente, porque eles nem conseguem ser um neopentecostal puro, legítimo, e nem conseguem mais ser um tradicional, um reformado, um histórico, como é para ser. Acabam muitas vezes se perdendo, e inclusive perdendo a igreja. Algum tempo atrás, há uns anos atrás, na verdade, quando eu iniciei o meu ministério, eu cheguei a questionar muito com Deus por que a igreja era pequena, por que a igreja ela não crescia como as demais. E uma vez eu senti que Deus falou diretamente comigo sobre isso. E nesse dia eu fui curado dessa síndrome numérica, né? De ter muita gente, e a igreja lotada e milhares de pessoas. Esse era o meu objetivo e eu trabalhava muito para isso. E o Senhor, ele então, falando comigo, ele disse, você tem quantas ovelhas? Eu me vi como Davi, né? Quando os irmãos dele perguntaram, cadê aquelas ovelhinhas lá que você cuida?
Você deixou com quem? E aí eu senti Deus me perguntando, quantas ovelhas você tem? Na época, a igreja aqui ela tinha cerca de 200 pessoas, a igreja da vila tinha umas 150. E aí eu falei para Deus, né, em oração, 350. E aí a voz interna falou, e eu julgo se é de Deus, né? Você tem cuidado dessas 350 ovelhas que eu te confiei? E eu disse, não dá tempo. E aí o Senhor então pergunta, então para que você quer mais? É só vaidade? É só status? Meus irmãos, eu larguei mão disso há muito tempo. E por incrível que pareça, quando eu larguei mão disso, Deus começou a abençoar e a igreja cresceu. Hoje eu continuo pastor de igreja pequena, porque hoje em Fortaleza e no Brasil, uma igreja grande é a partir de 1.000, uma igreja de porte médio a partir de 1.000 membros. Então eu julgo ser pastor de uma igreja pequena. E eu não tenho nenhum problema, nenhuma crise com isso. Porque eu não consigo atender as ovelhas que o Senhor me confiou. Para que eu quero mais? Se Deus quiser agregar e acrescentar, serão muito bem-vindos. Porque é o Senhor que está trazendo. Até porque o crescimento é Deus que dá. O crescimento, ele não é resultado de método. Ele é resultado da manifestação da graça de Deus. No livro de Atos diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que deviam ser salvos. É Deus que salva e é Deus que agrega à igreja o número dos eleitos, o número dos salvos. Então nós devemos fazer a nossa parte, que é trabalhar, que é promover o reino de Deus, porque o crescimento, ele não deve ser um resultado buscado, mas ele é uma realidade para uma igreja que trabalha seriamente e que prega o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro uma igreja pequena, onde os crentes estejam crescendo em Cristo, do que uma igreja grande numérica, onde as pessoas estejam vazias de Deus. Do que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus? É melhor uma igreja pequena, mas de pessoas cheias de Deus, cheias de Cristo e cheias do Evangelho. Então essas são as razões pelas quais faz o confessionalismo algo tão relevante para os nossos dias. Nós ainda falamos um pouco sobre a origem eclesiástica dos credos e das confissões. E eu dei uma passeada na história da igreja, remontando ao século IV e V, quando nós temos a elaboração do credo apostólico, que até hoje nós afirmamos esse credo. Ele é um credo cristão, que declara e afirma a fé de um cristão verdadeiro. Ele é um resumo de toda a doutrina cristã. Depois, eu falei sobre o credo niceno, ou concílio de Niceia, que declarou as duas naturezas de Cristo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é chamado na teologia de união hipostática das duas naturezas. Um pouco depois, no ano 381, nós temos o credo de Constantinopla, onde estabeleceu a divindade do Espírito Santo. Então, esses foram momentos históricos importantes para a igreja, porque a partir dessas datas, a igreja passou a afirmar credalmente essa fé, que Jesus é 100% Deus, é 100% homem, que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus, mas ele é o próprio Deus. Tá? Nós temos, a partir da reforma, muitas confissões sendo elaboradas. As confissões suíças, que foram elaboradas a partir da supervisão de Zwinglio, o reformador suíço. Isso no ano de 1523. 7 anos depois, nós temos a confissão luterana, confissão de Augsburgo. Essa confissão foi redigida por Felipe Melanchthon e Martinho Lutero. 1560, 30 anos depois, nós temos a confissão belga, e o nome principal que elaborou essa confissão foi John Knox. John Knox é o escocês conhecido como o pai do presbiterianismo. 1561, um ano depois, temos a confissão de fé belga das igrejas reformadas da Holanda. E nós temos aí o Guido de Bresse, que foi o principal articulador dessa confissão de fé holandesa. Em 1563, nós temos o Catecismo de Heidelberg, e esse catecismo,
ele foi elaborado por dois homens piedosos, Gaspar o Levianos e Zacarias os Sinos. E há uma diferença aqui entre o credo, entre a confissão e o catecismo. E qual é a diferença? O credo é resumido, é uma declaração bem direta. A confissão já é um credo mais elaborado, é uma declaração mais bem formulada. E o que é o catecismo? É uma confissão, só que organizada em forma de perguntas e respostas, tá? 1643, catecismo, confissão, melhor dizendo, de fé de Westminster. Essa foi a primeira grande confissão de fé calvinista reformada. E ela foi um divisor de águas, porque a partir da confissão de fé de Westminster, nós temos a elaboração de outras confissões, tendo como base Westminster, como, por exemplo, a Declaração de Savoy, que foi elaborada em 1658. Quem organizou a Declaração de Fé de Savoy foi John Owen. John Owen é o puritano congregacional. Essa confissão de fé, essa Declaração de Savoy, melhor dizendo, é a confissão de fé dos congregacionais. A primeira confissão de fé é dos congregacionais. E aí nós temos, a partir do século XX, diante da ameaça da secularização, do liberalismo teológico, nós temos a necessidade, a igreja viu a necessidade de estabelecer, de elaborar e de apresentar alguns pilares que fundamentariam a fé reformada. É aí que nós temos a elaboração das 5 solas. Então, a palavra sola vem do latim, que significa somente. Então, nós temos 5 solas, 5 somente. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. É atribuído a Francis Schaeffer, o primeiro-ministro holandês, e um grande nome, né? Na verdade, o primeiro-ministro holandês foi Abraham Kuyper, né? Desculpa aí, porque é muito nome. Mas Francis Schaeffer, ele era um americano que exerceu um ministério muito, muito poderoso e muito importante na Suíça, né? E é atribuído a ele como aquele que organizou, que sintetizou as 5 solas. Não foi ele que compôs, que escreveu, mas foi ele que organizou as 5 solas. O que é que as solas declaram? Para entendermos a sua importância. Sola Escritura, somente a Escritura. Foi a resposta reformada à elaboração da tradição e do magistério eclesiástico, a mesma autoridade da palavra de Deus. Os concílios, os decretos papais e os escritos dos santos haviam adquirido status normativos, muitas vezes suprimindo ou contradizendo o ensino bíblico. Ou seja, a sola Escritura, ela declara que a Bíblia é a maior autoridade de fé e prática para um cristão. Nenhuma confissão, nenhum catecismo, ou até mesmo credo, deve ter a mesma importância que a palavra de Deus. Então, sola Escritura é um retorno à palavra, é um retorno à Escritura e uma resposta reformada à doutrina romana que coloca a tradição acima da palavra de Deus, acima da Escritura. Sola fide, somente a fé. Se levantou contra a doutrina da justificação pelas obras, amplamente ensinada e praticada pela Igreja Romana. A salvação havia se tornado um processo penoso, baseado em méritos, indulgências, penitências e sacramentos. Então, essa sola fide, declara que a salvação é mediante a fé. Somente a fé. Não é por méritos, por obras, mas é pela fé em Jesus Cristo e no sacrifício de Cristo. Sola gratia, somente a graça, completa a doutrina da justificação ao afirmar que tudo que diz respeito à salvação é iniciativa e obra exclusiva de Deus, contra a ideia de que o homem possui algum mérito ou que pode, por esforço ou boa vontade, cooperar com a graça. É uma resposta
ao sinergismo, essa ideia é arminiana de que o homem coopera com a salvação. Sola gratia declara que ninguém é salvo porque merece ou porque se esforçou tanto, trabalhou tanto e Deus se tornou devedor dessa pessoa a ponto de ter que salvá-la. Sola gratia declara que a salvação é um presente, é uma dádiva de Deus e não um resultado ao esforço e ao merecimento humano. Solos Christus, somente Cristo, afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme ensina 1 Timóteo 2,5. Em contraste com a teologia e práticas medievais que exaltavam o papel de santos, da Virgem Maria, do Papa e do clero como intercessores e mediadores da graça, a Reforma declarou que somente Cristo é suficiente. Algumas semanas atrás, conversando com um casal católico, ela me perguntou, por que vocês não gostam de Maria? E eu disse, eu não posso responder pelos outros, mas eu gosto de Maria. Eu gosto bastante de Maria. Porque se eu não gostasse dela, eu estaria contra a Bíblia. A Bíblia diz que ela é um exemplo de mulher que as mulheres cristãs devem imitar e seguir. Ela é bem-aventurada. Mas uma coisa é admirar Maria, reconhecer o seu exemplo. Outra coisa é você divinizar Maria. É você colocá-la no status de Deus. Porque quando um católico romano declara que Maria é a mediadora entre nós e Jesus, ele está colocando Maria no mesmo status de Cristo. Quando ele diz que ela é corredentora, porque ela ajuda o filho a salvar, ele está colocando ela num patamar que ninguém deve estar. Aliás, ninguém consegue estar, que é o patamar unicamente de Deus, unicamente do Filho. Então, uma coisa é reconhecer a importância, a influência e o exemplo de Maria. Outra coisa é você orar a ela, ou rezar, melhor dizendo, a ela, é você pedir que ela interceda, que ela medie. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia declara, não apenas em 1 Timóteo 2,5, mas em outros textos, que só há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Só há um único digno de receber culto e adoração, e esse é o nosso Deus. Somente Ele, e não há outro. Por último, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Reúne e resume todas as outras solas. Ele foi proclamado contra a glorificação do homem, da instituição eclesiástica e dos efeitos humanos na salvação. A Igreja de Roma havia erigido um sistema que exaltava o poder papal, as obras dos santos, o mérito humano e a autoridade da instituição acima da glória de Deus. A Reforma, em contraste, devolveu toda a glória àquele a quem ela pertence, o Deus único e trino. Somente Ele é digno de toda a glória. Não são homens ou instituições, mas somente a Deus a glória. Ano passado, em comemoração aos 25 anos da nossa igreja, nós tivemos a graça de conseguirmos concluir a nossa confissão de fé. Nós sentimos a necessidade de termos uma confissão de fé, não para substituir a Escritura. Deus nos livre disso. Mas para nos ajudar, como igreja cristã evangélica, temos de forma muito definida o que cremos. A nossa fé ela está declarada nesse documento, que será apresentado à igreja no próximo mês para aprovação, e aí todos nós iremos nos submeter a essa confissão, entendendo que ela é uma declaração daquilo que cremos, à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras. Até ano passado, nós subscrevíamos os 28 artigos da breve exposição das principais doutrinas do cristianismo. Os 28 artigos foi um documento, uma confissão de fé congregacional que foi elaborada pelo missionário Dr. Robert Callen. Antes de voltar para a Escócia, ele implantou a primeira igreja em língua portuguesa no Brasil
e ele passou aqui alguns anos trabalhando com o avanço do Evangelho. E nós somos pioneiros na língua portuguesa aqui no Brasil como protestantes. E antes de voltar para a Escócia, Dr. Calley decidiu então escrever os 28 artigos para regular a fé das igrejas congregacionais da época. E nós ainda temos muito respeito pelos 28 artigos, nós não rejeitamos os 28 artigos, mas entendemos que eles hoje são muito genéricos para os desafios que temos modernos. Então sentimos a necessidade de elaborarmos a nossa própria confissão de fé da nossa igreja, da Igreja Congregacional Cairóis. Para quê, meus irmãos? Para que, assim, dessa forma, nós pudéssemos declarar aquilo que cremos e como cremos. E a nossa confissão, ela é composta de 36 artigos. Cada um deles afirma a nossa fé. O primeiro é da Sagrada Escritura. Temos convicção que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, inspirada e infalível, composta pelos livros do Antigo e Novo Testamento. Ela é a regra suficiente e definitiva de fé, conduta moral e da disciplina espiritual aceitável ante o Criador. O artigo 2 diz acerca da Trindade. Acreditamos em um único Deus, eterno, imutável, todo-poderoso, onisciente, onipresente, justo e misericordioso. O 3 fala dos decretos de Deus. Deus, desde a eternidade, decretou todas as coisas que acontecem de acordo com o conselho de sua vontade para a sua própria glória. O capítulo de número 4 fala da criação. Deus criou o mundo e tudo o que nele há, visível e invisível, em 6 dias, e tudo que ele fez era muito bom. O 5 fala da providência. Deus, o grande criador de todas as coisas, sustenta, governa e dirige todas as coisas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por sua sábia e santa providência. Capítulo 6 fala da queda do homem, do pecado, da sua punição. Fala que nossos pais pecaram, foram seduzidos por Satanás e acabaram comendo do fruto proibido. O capítulo 7 fala da aliança de Deus com o homem, e eu não vou ler todos, eu vou só mencionar. O capítulo 8 de Cristo como único mediador. O capítulo 9 fala do livre-arbítrio, mas no sentido de que quando o homem foi criado, ele foi criado com livre-arbítrio, porque ele era perfeito. Mas o pecado, a queda, tirou do homem o livre-arbítrio e hoje ele não pode mais escolher ser salvo, porque ele está comprometido pelo pecado. O arbítrio do homem não é mais livre, porque ele já nasce com a natureza pecaminosa. O capítulo 10 fala da vocação eficaz, do chamado eficaz. O 11 fala da justificação pela fé. O 12 da adoção, fomos aceitos como filhos de Deus. O capítulo 13 fala da santificação, que é uma realidade da vida cristã. O 14 fala da fé salvadora, que é uma graça de Deus dada a nós. O 15, do arrependimento para a vida. Nós pregamos a necessidade do arrependimento, mas entendemos que só se arrepende aqueles que são tocados pela graça de Deus. O capítulo 16 fala das boas obras. Nós não anulamos e não rejeitamos as obras, mas nós entendemos que as obras não salvam, mas elas são um resultado da salvação. O 17 fala da perseverança dos santos. O 18 da segurança, da graça, que em Cristo nós somos seguros e ninguém se perderá, nenhum dos eleitos de Deus. O capítulo 19 fala da lei de Deus. Nós reafirmamos a lei de Deus para os nossos dias. O 20 fala do evangelho e da extensão da sua graça. O 21 dos deveres da adoração, de ter um dia para consagrar a Deus em adoração. O 21 dos deveres, né? O 22 fala dos dons do Espírito e seu uso. Cremos na evidência dos dons para os nossos dias. O 23 fala do governo civil. O 24 fala do matrimônio e do divórcio. O capítulo 25 fala da igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. O 26 da comunhão dos santos. O 27 dos 2 sacramentos que nós afirmamos e defendemos. E aí nós temos o 28, que fala do batismo, que é um dos sacramentos. E o 29, que é o outro sacramento que nós
afirmamos a ceia do Senhor. Nós temos o 30, que fala da disciplina eclesiástica como parte da fé e vida cristã. O 31, dos sínodos e concílios. 32, do estado do homem após a morte e da sua ressurreição. O 33, do juízo final. E aí nós temos os 3 últimos artigos. 34, da paz e da esperança cristã. 35, o milênio. Cremos no milênio literal e futuro, o reino de Cristo entre nós. E, por último, o capítulo 36 do reino de Deus. E eu convido você a ler comigo esse último artigo, capítulo 36, é o último artigo da nossa confissão. Vamos ler juntos, amém? Vamos lá. Cremos é o seu domínio soberano sobre toda a criação e que ele é manifestado de forma especial na igreja, onde Cristo governa como rei e, em algum grau, já antecipa na esfera terrena a glória do reino vindouro. Então, essa é a nossa confissão, meus irmãos, de fé, e nós entendemos a importância, por isso, elaboramos essa confissão para que possamos tê-la como parâmetro para a questão de doutrina e fé. E eu queria convidar os irmãos a voltar para o texto que foi lido no início do culto, Mateus capítulo de número 10, versos 32 e verso de número 33. Tá? Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Nesse texto, Jesus ele vai tratar acerca daqueles que declaram ou aqueles que negam a ele, a Jesus. O que seria negar a Cristo? Negar a Cristo não tem a ver apenas somente com você dar uma de agente secreto de Jesus, né? De você se disfarçar para que ninguém saiba que você é crente. E eu lembro aqui de uma historinha que eu ouvi, né? Que um determinado aluno de medicina, só podia ser, um determinado aluno de medicina, no final do seu curso, ele foi ali no culto de ação de graça, ele foi dar uma palavra, e na palavra ele estragou no final, porque ele disse, olha, eu agradeço muito a Deus, porque nos 6 anos do curso eu consegui concluir com êxito, fui vitorioso, e graças a Deus concluí o curso e ninguém descobriu que eu era crente. Às vezes é melhor não saber mesmo, porque a pessoa não dá testemunho, então é melhor não dizer que é, porque é um desserviço ao Evangelho. Mas negar a Cristo, meus irmãos, não tem a ver apenas com você dizer, não, não sou crente, não sou evangélico. Porque ainda existem pessoas assim. Se bem que hoje ser crente é status, né? Está na moda ser crente, ser evangélico. Mas houve um tempo, os mais antigos que estão aqui sabem, eu sei porque eu li sobre isso, né? Houve um tempo em que os crentes eles eram terrivelmente perseguidos, né? E eles eram hostilizados por causa da sua fé, eles perdiam vaga de emprego, eles eram muitas vezes rechaçados na sua própria casa, expulsos de casa. Eu cheguei a testemunhar esse tipo de situação, porque se converteu à fé protestante, à fé evangélica. O que Jesus ele quis dizer com essas palavras? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. No que se constitui essa negação a Cristo? No contexto mais imediato aqui do texto, se você ler Marcos capítulo de número 10, você vai perceber que ele começa falando que Jesus envia os seus discípulos para anunciar o Evangelho. E ele fala também daquilo que aguarda os discípulos, perseguição, sofrimento. Então, no contexto imediato, Jesus ele diz que aqueles que diante da perseguição, diante até mesmo do martírio, se eles negassem a Cristo para não morrer, ou para não perder alguma vantagem, eles estariam negando a fé em Jesus. Então, no contexto imediato, Jesus fala de perseguição, fala de afronta,
e fala até mesmo de martírio. Isso é interessante porque no livro de Atos nós temos um exemplo oposto a esse. Quando os dois apóstolos eles são detidos e levados ao sinédrio, e lá são interrogados, e no final a condição para soltá-los era: vocês não devem mais falar desse Jesus. Os irmãos lembram a resposta dos dois apóstolos? Pedro e João? Eles corajosamente, o que é que eles respondem? Jamais nos calaremos diante de tudo que Deus tem feito. Nós continuaremos a pregar a Cristo. Se a condição para sermos soltos é essa, então continuaremos presos, porque não deixaremos de falar de Cristo. Então negar a Cristo também diz respeito a você não falar dele, a você não anunciar o Evangelho no seu trabalho, onde você mora, onde você estuda. Muitas vezes você convive com pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que estão com a vida totalmente destroçada, e você testemunha tudo aquilo, e você nunca teve coragem de falar do amor de Deus para essa pessoa, de anunciar a Cristo para essa pessoa. E isso é negar a fé, é negar a Cristo, porque nós somos testemunhas, nós somos embaixadores de Cristo. Ele nos deu uma missão, não se engane. A missão da igreja não é construir templos suntuosos. A missão da igreja não é fazer programas, ter eventos. A missão da igreja é anunciar o Evangelho, é pregar a Cristo. E todas as vezes que nós nos calamos e não falamos de Cristo, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos negando a nossa fé. Negar a Cristo, em segundo lugar, é render-se à secularização, é prender-se aos cuidados da vida. E olha que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que os ímpios é que procuram tais coisas. São os ímpios que estão preocupados com o que vão comer amanhã, com o que vão beber, com o que vão vestir. Jesus exorta-os, lá no capítulo 6 de Mateus, dizendo: vocês não devem se preocupar com isso, porque se o vosso Pai cuida do pardal, dos pássaros, das aves, das flores do campo, Ele não irá cuidar de vocês. Então, negar a Cristo é quando você rende-se aos cuidados da vida, é quando você sacrifica a sua comunhão com Deus, a comunhão com os santos, o seu ministério, o seu chamado, quando você não usa os seus dons para a glória de Deus, porque você quer ter mais, lucrar mais, manter um status social e financeiro. E, por conta dessa busca, você está negligenciando a sua comunhão com Deus. Então, negar a Cristo tem a ver também com essa postura. Em terceiro lugar, negar a Cristo é transigir com os pecados para não perder vantagens. É você se render ao mundo, é se render ao sistema. Eu não quero perder esse emprego, eu preciso dele para manter minha família, então eu vou aceitar mentir. Eu vou aceitar adulterar esse documento aqui, para que o meu patrão não fique chateado comigo e eu não perca o meu emprego. Meus irmãos, nós não dependemos de empresa, nem mesmo de governos. Nós dependemos de Deus. Se Ele não nos der força, saúde e inteligência, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Nós dependemos do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas estão negando a Cristo. Não com palavras, mas com a vida, com as suas atitudes. Não adianta você também palardear para todo canto que você chega, em todo lugar que você chega, que você é crente, se você não dá testemunho. Nesse caso, é melhor realmente ser um agente secreto de Cristo. Ninguém saber que você é evangélico, ou diz ser. Porque ser evangélico é viver de acordo com o Evangelho. É imitar a Cristo. E se você não imita a Cristo, não dá testemunho, então você não pode se dizer um cristão, um discípulo de Cristo. Você pode estar na igreja há anos a fio, mas se você não anda de acordo com o Evangelho, você não pode se declarar um cristão. Não pode. Então, negar a Cristo é você permitir o pecado.
É você transigir para ter vantagens nesse mundo. Mas o que é confessar a Cristo? Porque Jesus ele diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. E nós estamos vendo aqui que negar a Cristo não é só fazer como Pedro fez. Eu não conheço esse homem, eu nunca vi ele. Isso é uma negação também. Mas existem várias formas de negar a Cristo. Inclusive você abrindo a boca e dizendo que é evangélico, mas não vivendo de acordo com o evangelho, você está negando a Cristo com a sua vida. O que é então confessar? Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. O que é confessar a Cristo? Confessar a Cristo é não se conformar com este mundo. É andar na contramão do sistema. É ter coragem de denunciar o mal, o erro, a imoralidade. É não se calar diante da injustiça. Confessar a Cristo é você mostrar que você não é cúmplice do que é errado. Confessar a Cristo é você viver na verdade. E muitas vezes, viver na verdade te colocará em problema. Mas é melhor agradar a Deus do que aos homens. Então, confessar a Cristo tem a ver com isso. Confessar a Cristo, meus irmãos, não tem muito a ver com vir aqui à frente, levantar a mão e dizer, eu entrego minha vida a Jesus. Não, isso aqui é um formalismo. Confessar a Cristo tem a ver mais com o meu estilo de vida do que com esse gesto de vir à frente. Segundo, confessar a Cristo é viver de acordo com os seus mandamentos. Lembra o que Jesus disse? Vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Um discípulo de Cristo não é alguém que diz que aceitou Jesus e que frequenta a igreja evangélica, não. Um discípulo de Cristo, aquele que confessa a Cristo todos os dias, é aquele que procura viver de acordo com a palavra, com a Escritura, obedecendo. E isso certamente exigirá de nós renúncia. Porque a nossa vontade, ela contraria a de Deus, que está revelado na sua palavra. Mas confessar a Cristo tem a ver com isso. Com viver em obediência, em uma vida de piedade. Por último, confessar a Cristo é dar bom testemunho do Senhor. Quando você, muitas vezes, não tem a oportunidade de falar de Cristo para alguém, determinados lugares não é permitido. Aqui pertinho da gente mesmo. Existem lugares no Brasil onde você não pode falar de Jesus naquele lugar. Mas nem por isso você vai deixar de falar. Porque enquanto você não pode falar com a sua boca, você pode gritar com a sua vida. Você pode mostrar Cristo com o seu testemunho. Se você não pode falar, então apresente Cristo com a sua vida. Isso tem tudo a ver com o símbolo que Jesus se apropriou para comparar os seus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Ele diz que nós somos a luz do mundo. No verso 16, ele diz na prática o que é ser luz do mundo. Ele diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que o Novo Testamento diz que essas obras de justiça, essas boas obras, elas não são fruto do nosso esforço, mas elas foram preparadas em Deus antes mesmo de nós existirmos. A Bíblia diz que elas foram preparadas para que andássemos nela. Essas boas obras, elas não são para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Porque só pode andar em boas obras aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Aquele que tem um coração e uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos, confessar a Jesus não tem muito a ver com, olha, eu sou crente, viu? Ou então, usar um boné, eu sou evangélico. Não tem muito a ver com isso. Tá certo? Não tem a ver com isso.
Confessar a Cristo tem a ver com o meu modo de vida. Como eu vivo. Eu estou confessando que eu tenho Jesus como o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Amém, meus irmãos?